Então vamos nós, né, nesse nosso dia 27 de abril, conversarmos um pouco sobre esses espaços internos. Nosso Deus, o que são isso, ou o que é isso, espaços internos? Os pensamentos são internos? As emoções são internas? Os desejos, os sentimentos são internos? Em filosofia clínica a gente chama por vezes de estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento é uma interioridade? Da sua pele para dentro, um conceito que também a gente usa por vezes na filosofia clínica e em outros lugares, é interioridade? O que é espaço interno? Seus órgãos, seu fígado, seu rim, sua bílis, seus processos fisiológicos, seus chakras. O que é isso, espaços internos? Eu estou fazendo perguntas porque eu não sei respostas não, tá? Então eu fico aqui trazendo também levantamentos e questões, mas por vezes tudo isso a gente denomina como sendo espaço interno. Mundos privados, mundos subjetivos, mundos nossos, nos quais o outro só acessa, só adentra, se eu assim exteriorizar. De imediato e de prontidão, vocês não sabem o que eu estou pensando. Sabem, imaginam, meu Deus, estou nu diante das câmeras. É um pouco desses movimentos dos espaços internos. Algumas pessoas acreditam que o outro está vendo e sabe muito bem o que ela está pensando, o que ela está querendo, o que ela está desejando. Essas pessoas sempre ficam quase que diante de uma nudez, né? Estou nu, estou nua diante de. Essa consciência nua que por vezes nos assusta e também a gente quer se vestir, né? A gente quer trazer novos elementos, a gente precisa colocar novas capas, novas roupas, uma pele para revestir e camuflar, simular, esconder aquilo que me habita, ou espaço interno que existe dentro de mim. São muitas questões, talvez nem tantas, a maioria para alguns, talvez de vocês já estejam respondidas, e isso não vai fazer absolutamente o menor sentido, mas para muitos de nós ainda é algo que intersecciona, né? O meu mundo dos desejos pode dialogar com desejos de outros e em outros mundos. Meu mundo dos sentimentos são privados, internos, só mesmo que sinto, ou algumas outras pessoas também sentem e captam o mesmo que eu. Existe algum parâmetro de realidade quando esse meu desejo, meu pensamento, meu sentimento saem de mim e vão em direção ao outro? Ou em direção ao mundo? Quem já foi apaixonado sabe o tanto do desespero que é isso. Não encontrar correspondência do seu olhar no olhar da outra, no olhar do outro. Eu amo, mas ele não, eu amo, mas ela não, eu sofro por causa disso. Esse sofrimento é interno, é parte do meu espaço interno. E poderiam ter e haver espaços internos que são repletos de dores e sofrimentos, ou de alegrias, gozos e felicidades. E nós podemos modelar, remodelar, construir, reconstruir esses nossos espaços. Pois bem, né? Acho que os processos terapêuticos, os processos religiosos, eles acreditam que sim. Eles acreditam que há uma possibilidade muito grande
de sermos capazes, aos poucos e gradativamente, irmos reconstruindo e remodelando tudo que nos habita. Podemos nos fazer e nos tornar pessoas melhores. E para isso, para tanto, as mais diversas técnicas, as mais diversas teorias, os mais diversos campos, os mais diversos movimentos. Os processos terapêuticos compõem isso, os movimentos religiosos também. Todas elas tentando minimamente nos mostrar que é importante esse nosso conteúdo interno para que a gente modele, transforme, remodele algumas coisas que nos habitam. Algumas coisas que fomos e não queremos ser mais, algumas coisas que somos e queremos permanecer sendo, e algumas coisas que ainda não somos, mas desejamos vir a ser. São movimentos de permanência, mudanças e transformações. E é um pouco disso que dá uma dimensionalidade do que nós conceituamos como sendo escultores do espaço. Escultores do espaço são um pouco desses caras que em vida modelaram objetos, tentando encontrar junto a eles uma permanência, ou uma fluidez, ou uma suavidade em algo que não se tinha, não se via, que não estava imanentemente lá. Do que eu estou dizendo, né? Um tronco de uma árvore, para muitos de nós, é apenas um tronco de uma árvore. Mas alguns seres conseguem ver nesse tronco objetos que ainda não vemos, mas que eles vão esculpir, que eles vão trabalhar. Esse olhar, essa percepção, essa interação, esse desenvolvimento, esse aprimoramento, esse esmero de observar um algo dado que será transformado por minhas mãos. E as minhas mãos vão trabalhar em uma ressonância muito fina e muito estreita com essa ideia intuitiva, perceptiva que eu visualizei ao ver esse tronco de árvore. Isso é um movimento externo. O que a gente vai redescobrindo é que internamente fazemos coisas parecidas. Isaías, o grande profeta, tem lá uma passagem que é muito famosa, não me pergunte nem um capítulo, nem um versículo, depois eu acho até coloco aqui para a gente, que ele diz que somos como, um oleiro sendo moderados, sendo esculpidos por mãos hábeis. Nós não vemos essas mãos hábeis. Nós não as percebemos diante ou muitas vezes. Trancados que ficamos e que estamos e que nos colocamos em nossos mundos internos, inúmeras vezes a gente perde a dimensionalidade desse diálogo. Que há mãos hábeis que por vezes nos conduz, que faz em nós e conosco alguns aprimoramentos tais quais o escultor realiza diante de um tronco de árvore, de um mármore, de uma ardósia, de um ferro, de um vidro. O material pouco importa. O que vai estar em relação é a percepção intuitiva de ter visto algo belo,
naquele ser em essência que precisa ser transformado, conduzido para realizar aquilo. As metáforas quanto a isso são sempre inúmeras, nós temos as mais diversas. Se o processo do diamante é uma, o próprio processo do lápis e da escrita, do apontar, é outra, o processo de transformações e mudanças que nós, enquanto seres sencientes e desconfiados e céticos, e amputados da amplitude dessas mãos que por vezes nos conduz, achamos muito ruim interrompermos o processo, como se a árvore, mediante a metade da cinzeirada que ela recebesse, achasse ruim com o escultor, levantasse e fosse embora. Ou o lápis, que nas mãos do poeta estaria sendo apontado pela 10ª vez, e aí, por pirraça, ele quebrasse a ponta e pedisse: me abandone aqui, me deixe, já que você só me usa, só que você só me faz a mim de instrumento desse seu trabalho poético. A gente faz uns discursos assim, a gente faz uns discursos pesados quanto a essas mãos que por vezes tentam nos esmerar, nos esculpir, encontrar ou nos colocar muito próximo daquilo que verdadeiramente somos. Verdadeiramente somos. Estou aqui apostando que temos uma essência, estou aqui apostando que os nossos espaços internos, por vezes conflituosos, dilemáticos, antagônicos, guerreando um contra o outro, tem confortos, tem algo talvez fora, capaz de observar e ver aqui beleza e tentar produzir movimentos em nós, por vezes dolorosos, para nos aproximar de quem verdadeiramente somos. Espaços internos. Surgir assim de uma das matrizes dos espaços internos, foi para outra, mas essas aqui também cabem, né? Porque muitos dos outros espaços internos a gente trabalhou ao falar das 24 horas e trabalhamos ao falar aí de 24 horas não sei dar o nome para essas coisas. Eu vou chamar de uma série que nós fizemos, que está aí numa dessas playlists, 24 horas. A gente conversou um pouco sobre as 24 horas de algumas entidades espirituais e a correlação que tinha com o nosso tempo. E por vezes algumas dessas entidades espirituais estavam conversando sobre essa ressonância que se estabelece conosco. Por exemplo, os Exus. Então, os Exus que têm aí uma nuvem imensa de desconhecimento, ignorância, de racismo até religioso sobre, eles demarcam um pouco desses espaços internos que transpassam para espaços externos. Se é essas sutilezas que a gente adentra e pode começar a discutir um pouco mais. Quando a gente ou eles nos devolvem falando: olha, isso aqui que vocês chamam de umbral, isso aqui que vocês chamam de lodo e lama, esse lugar que por vezes nós habitamos e aqui estamos, fazendo trabalhos de auxílios, resgate e esclarecimentos, ele não é
um mundo só nosso, nosso aqui enquanto Exus. Ele não é uma localidade só astral. Ele tem um link direto com os nossos desejos. Os meus desejos, sejam eles claros ou não, sejam eles conscientizados ou não, eles ajudam na criação coletiva desses lugares nos quais denominamos por vezes de umbral, e tantos outros. Então há espaços internos que são coletivos e que existem no que a gente acredita está fora de nós, mas é uma continuação da gente, é uma extensão nossa. A gente adentra nele por sonhos, por quimeras, por viagens, por ficções, os mais diversos modos. Mas em cada um dos modos que adentramos diz respeito ao nosso jeito de perceber, ao nosso jeito de ser, e está em correspondência com os nossos espaços internos. Esse site que tu visita, essas mensagens que tu repassa, esses memes que nós vemos, tudo isso são extensões ou diálogos dos nossos espaços internos. A dificuldade muito premente da atualidade, especialmente, nossa que maravilha, especialmente em momentos pandêmicos, é as pessoas começarem a sentirem mal, sem saber por que elas estão sentindo mal. E muitas vezes esse sentir mal vem dessa, vou chamar de atmosfera psíquica, no qual a gente adentra sem saber que isso remodela nossas paisagens interiores, ressignifica as nossas paisagens interiores. Nossa, eu estava bem até entrar nesse grupo do WhatsApp. Nossa, eu estava legal até ver essa reportagem. Nossa, eu estava triste, aí eu entrei nesse grupo e vi, melhorei, mudei meu estado, mudei meu humor. A gente pode, aos poucos, começar a colocar mais atenção nesses movimentos. São movimentos, a princípio, simples e bobos, mas que vão mostrando as dificuldades nossa de época, de perceber o que é real, o que é interno, o que é externo, o que é realidade, o que é sonho. Agora o povo já deve estar batendo na minha cara dizendo blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Era assim. A Idade Média, que coisa bonita era aquilo, né? Assustador. Queima! Não que seja tão ousado, tá, gente? Nada disso. Para algumas pessoas isso é tão óbvio que elas devem estar rindo e falar assim, mas vocês não sabiam disso não? E outras, obviamente, achando isso tão absurdo. Como assim? Do que esse cara está dizendo? O que esse cara está falando? Mas quando a gente, cada vez mais, diante de um mesmo fato, diante de um mesmo século, diante de um mesmo ano, diante de um mesmo mês, diante de um mesmo dia, diante de um mesmo acontecimento, a gente tem representações tão diversas e díspares, o que vai nos dando possibilidade de entendimento é essa do que nós não estamos vendo a mesma coisa. Estamos aqui, insisto, nessa câmera, igual nós vimos na semana passada, olhando para um ponto, olhando para uma direção, e não estamos vendo a mesma coisa. Falar nisso, não, depois não, vai agora. Eu vi um monte de coisa que eu não estava vendo. Nossa, aquilo foi estonteante, assim. Eu tô aqui gravando bonitinho,
Eu olho para lá, não tem nada. Se eu virar o pescoço, de repente não tem. Quando eu acabei de gravar e fui ver alguns, eu falei assim, o que é isso? Quando e onde apareceste, tu não estava aí. Vamos ver se as pessoas identificam algumas coisas assim nos vídeos e dão retorno para que eu fique assim, eu não estou louco sozinho. Tem pessoas que estão compartilhando um pouco mais dessa visão. Pois bem, paro aqui. Eu vou fazer a leitura agora de uma mensagem dos escultores do espaço. Vou fazendo a leitura e vou dialogando. É uma leitura lá atrás de 2001. Porra, vai fazer 20 anos. Mas ela tem uma atualidade que... Ela tem uma atualidade. Vamos ver. Eu não reli. Vou ler junto aqui com vocês, comigo, com nós. Nós tudo junto, misturado. Quem é quem? Quem é quem? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? E quem é você nessa história? Não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber o porquê. Porque um dia o destino transforma um menino em herói de TV. E quando a gente pensa que sabe de tudo, o mundo muda de cena em menos de um segundo. Hey, hey, hey. Rock Estrela. Bom, vamos lá. Fica aí. Dá um play no próximo. O próximo tende a ser o último. Eu acho que é o último mesmo. É o terceiro. Na próxima semana a gente vai estar falando dos mundos externos, com essa clareza conceitual que eu trago aqui para vocês, deixando vocês, obviamente, muito mais esclarecidos. Eu fico maravilhado. Mas aqui, de fato, não é para um processo de esclarecimento, é mesmo para um processo de incômodo, de desconforto e de acalento no sentido de, poxa, eu percebo isso, eu vejo assim. E aí depois a gente entra nas vivências. As vivências conseguem abraçar muito mais do que, por vezes, os conceitos. Mas saber que existem tais conceitos, ufa, por vezes causa alívio. Então a gente tenta fazer esses casamentos. Não estou aqui com rigor conceitual. Tem pessoas que trabalham e mergulham nisso mais a fundo. É mesmo um cantar de pássaros. Vou pro próximo, fiquem aí, aperta um play, vem com a gente.